Empatar com o Vasco eu acho sempre um resultado ruim. Não existe contexto, ainda mais os contextos que os dois times estão, né? O Flamengo muito bem, e o Vasco é o Vasco. Então, assim, eu esperava uma vitória até tranquila. E eu acho que o Flamengo jogou para ter uma vitória tranquila. Criou muita chance. Cedeu, assim, de realmente grande chance. Só aquela que o Nuno corta e o Rossi faz defesa. Que, por sinal, o Rossi é um goleiro que ele é muito criticado por parte da torcida. Eu não entendo por quê. Eu acho que ele é um cara que é um líder, ele é um goleiro frio, ele é um goleiro que sabe controlar o jogo quando precisa esfriar, quando precisa fazer cera, que é o que todo mundo até, né, é o que sempre lembram dele, mas ele aparece em diversos momentos sim. É porque, graças a Deus, o Flamengo, por ser um time que não é tão atacado, não precisa tanto dele, ainda bem. Né? O pior seria se ele aparecesse muito, né? O pior seria se ele fizesse um jogo como fez o Léo Jardim, que foi o cara do jogo, né? Fez defesas realmente impressionantes. Principalmente, para mim, o grande destaque, assim, a defesa que mais foi. Me doeu muito foi a do Pedro, né? Aquela cabeçada que o Pedro cabeceia muito bem lá embaixo e ele consegue voar ali, fazer uma defesa excepcional. Me surpreendeu também o Wesley cruzando bem mais uma vez. Cara, se o Wesley começar a cruzar bem, é uma ótima notícia pro Flamengo. Ainda mais com a volta do Pedro, porque é um problema que o Flamengo tem. O Flamengo cruza muito mal em geral. Tem até conseguido melhor na bola parada. Né? Ontem, novamente, levou perigo com cruzamentos do Arrascaeta, em escanteio, em falta, ali no canto, né? Da área adversária. Mas de lateral, em geral, principalmente na direita, o Flamengo não consegue ter cruzamento. E se o Wesley melhorar nesse quesito, ainda mais como melhorou já em todos os outros, seria uma evolução muito importante para o Flamengo. E isso para mim é um bom sinal. Mas voltando a falar do nome do jogo, que foi o Léo Jardim, foi realmente. Assim, é o tipo de jogo que eu acho que tem sim culpa do Flamengo, porque apesar da noite, né, tarde noite super inspirada do Léo Jardim, eu acho que o Flamengo, pô, com atacantes tão qualificados, né, meias atacantes ali, jogadores para finalizar, de né, tanta grife, tanta qualidade mesmo, são jogadores muito bons, eles têm que conseguir fazer um gol, sabe? O gol é muito grande. Tipo, o gol é muito grande, cara. Acho que em alguns momentos houve uma certa assim, eu não quero ser injusto, mas em alguns lances eu acho que houve um pouco de displicência e um pouco de preciosismo. Para mim, o grande destaque é uma que o Michael recebe, acho que ainda no primeiro tempo, e ele bate quase que de primeira, assim, completamente sem ângulo, que ele poderia tentar fazer algo melhor. E já no finzinho do jogo, uma que o Arrascaeta tá quase na pequena área, em vez dele chutar, eu até entendo que talvez ele fosse ser bloqueado ali, porque tinha os jogadores do Vasco na frente, ele tenta dar uma achada ali pro Pedro, a bola fica curta, poderia ter sido melhor nesse sentido. Assim, eu acho que o Flamengo ainda peca muito ali na frente, tanto na finalização quanto na tomada de decisão para qual é a melhor solução. Quando que é a hora de chutar, quando que é a hora de passar, quando que é a hora de tentar driblar. Eu acho que isso é um problema e assim, aí falando já mais do contexto mais geral desse jogo dentro da sequência e dos outros jogos, né? Foi um jogo muito parecido com o que o Flamengo vem fazendo. Né? Eu até falei no último vídeo sobre o jogo, né, do Juventude, que eu acho que a grande diferença entre o jogo do Juventude, que o Flamengo goleou de 6-0, o melhor jogo do Flamengo na temporada, e o jogo do Central Córdoba, que é a única derrota, né, então o pior jogo do Flamengo, é o gol no início. Eu acho que o Flamengo tá num momento onde consegue ter o controle do jogo, das ações do jogo, mas para saber se vai controlar o jogo no sentido de ter o resultado que deseja, depende de fazer um gol. Óbvio, o futebol é assim. Mas eu digo, conseguir abrir o jogo, conseguir ter esse controle maior, precisa de fazer o gol no início. Porque aí consegue fazer mais 6, se for o caso, ou consegue apenas administrar, assim, consegue realmente ter o controle, consegue transformar o controle que tem de jogo em um controle de resultado. Né? Assim, e ontem para mim faltou isso. Eu acho que é a mesma coisa, não sei se teria goleado, como goleou o Juventude, mas teria feito um jogo de uma vitória tranquila, me parece, assim, pelo que foi o jogo, mesmo com o grande desempenho ali do Léo Jardim. É... Agora tem uma questão que me preocupa, e eu já tinha abordado no último vídeo, e mais uma vez, a Rascaeta tá numa sequência muito grande de jogos. Eu não sei dizer quando foi o último jogo que o Arrascaeta não jogou. E a gente tem um jogo agora na altitude que esse sim eu me preocupo com a questão que foi tão falada da prioridade sobre o jogo contra o Central Córdoba. Porque o que acontece?
O Flamengo vai para um jogo de altitude, um jogo fora de casa, obviamente. E é um jogo, assim, não é vida ou morte, porque a gente sabe como é que é a Libertadores, fase de grupo, ainda tem um jogo lá na Argentina, mas para não criar um cenário complicado, o Flamengo não pode perder esse jogo, idealmente precisaria ganhar. E eu não sinto que a gente está indo para esse jogo com essa preparação, com esse foco nele. É claro que a gente não deveria abrir mão dos jogos do brasileiro para se preparar para esse jogo. Não acho que é o caso. Agora, por exemplo, é o que eu falei no último vídeo. O Arrascaeta, para mim, não deveria ter jogado contra o Juventude. Porque é claro que a prioridade era ele jogar contra o Vasco e jogar esse jogo. Depois ainda tem um jogo contra o Corinthians também, que é um jogo muito mais importante. Importante, assim, questão de ponto vale a mesma coisa que contra o Vasco que contra o Juventude. Mas é um adversário mais complicado do que o Juventude. Então eu gostaria que a gente tivesse um Arrascaeta. Eu não sei, assim, obviamente que eles têm muito mais conhecimento da parte fisiológica, física e tudo mais do jogador. Talvez ele esteja super bem mesmo e não haja nenhum problema ele estar jogando uma sequência tão grande. Agora, pelo que a gente acompanha do Arrascaeta nos últimos anos, me preocupa. Me preocupa bastante. E nesse momento é um jogador que tem sido fundamental. No jogo de ontem mesmo é isso, criou chances, né? Poderia ter. Não fez um jogo tão bom quanto vinha fazendo, até porque o que ele vinha fazendo era um nível muito alto. Vai ser difícil ele conseguir manter esse nível sempre. Mas a gente sabe que é um jogador que faz a diferença. É um jogador que, ainda mais num jogo que precisa da vitória, ele é um cara que pode encontrar uma finalização, que pode encontrar um passe, né, um drible, uma jogada diferente que possa dar essa vitória para o Flamengo, possa dar um gol, 2 gols, enfim. E isso está me preocupando. Outra coisa que me preocupa para esse jogo do Central Córdoba não, da LDU fora de casa, é que o Flamengo não vai ter nem Alan nem De La Cruz. Os dois não têm problemas com altitude nem viajam. E aí, pelo que o Felipe Luiz vem trazendo, ele não tem botado o Gerson para jogar como volante. Nesse cenário, o Flamengo jogaria mais um jogo, né, de Libertadores com o Everton Araújo titular. Eu acho, tá, que o Everton Araújo, nesse momento, não tem condição de ser titular do Flamengo. Acho que não tem condição. E aí eu gostaria de ver realmente o Gerson ali, fazendo a função. Porque se a gente for... Mesmo com o Pulgar, porque eu acho que tem uma diferença, né? O Pulgar não tinha jogado nesse jogo também. Foi De La Cruz e o Everton. Talvez o Pulgar consiga dar uma ajuda pro Everton, se for ele, né, jogar ali. Dar mais uma consistência. Mas eu ainda assim gostaria de não ver o Everton Araújo, ainda mais no jogo de altitude. Não parece o ideal, sinceramente. Eu gostaria realmente de ver ali o Gerson. E aí poderia ser o Plata, algum outro jogador fazendo a função ali da direita, como meia ponta. E agora o Flamengo, assim, é um resultado, agora falando sobre o Vasco, é um resultado que, pro campeonato, eu não acho que é o fim do mundo. Né? A gente tá muito no início ainda, o Flamengo, de uma forma ou de outra, na pior das hipóteses, fica ali a 1 ponto ou 2 pontos do líder, se for passado, né? Ainda mais porque o Fluminense, que é um time que pode passar, vai jogar contra o Vitória em casa, provavelmente ganha. Ainda mais que o time tá bem, né? Agora esse início do Renato. O Palmeiras tem um jogo um pouco mais complicado contra o Fortaleza fora de casa, mas o Fortaleza também não vem bem. Então é uma rodada que pode ser ruim pro Flamengo. Mas eu acho que ao longo do ano, ainda mais se o Flamengo conseguir manter essa consistência, de ser um time que não perde, né? Perde muito pouco, que é o time. Porque a verdade é, se você é o time que sempre domina, como o Flamengo dominou esse jogo contra o Vasco, a chance de você ganhar é muito maior. Né? Se o goleiro não tiver muito esperado como foi ontem, o Flamengo teria ganhado. Então, eu acho que ao longo do ano, assim, se a gente for pensar no cenário maior, eu não acho que foi um resultado, né, catastrófico. Mas a gente é flamenguista e a gente não gosta de não ganhar, ainda mais do Vasco. Né? Mas eu quero saber de vocês. Digam nos comentários o que vocês acharam. Também curtam, sigam, né, se inscrevam, enfim. Tamo junto.